Seja bem-vinda à nossa live Água na Taça. E hoje com o tema 5 erros que impedem de criar novos hábitos. Seja muito bem-vinda. E vamos hoje, então, começando essa live especial, nossa live Água na Taça. E quem está chegando aqui já vai convidando as amigas, já seja bem-vinda à nossa live de quarta-feira. E vamos celebrar a vida. A água na Taça é com esse objetivo, que a gente possa celebrar juntas esse momento nosso aqui de união, de troca, de conhecimento. Vamos que vamos! E aí, quem está assistindo a gravação, depois passa um pouquinho para frente, porque agora a gente está recebendo aqui as donas do tempo, as mulheres que estão participando ao vivo, certo? Seja muito bem-vinda! E quem ainda não me conhece, sou Jurema Goetz, sou mentora de produtividade feminina e a minha missão contigo aqui é te mentorar para que tu possa sair de uma vida de sobrecarga, de exaustão, para ter mais realização e leveza e prosperidade na tua vida. Seja muito bem-vinda. Vamos que vamos. Seja bem-vinda, Selma, e aqui as gurias que estão chegando. Então, nessa nossa live de hoje, nós vamos falar sobre 5 hábitos, 5 erros que a gente comete, né, em criar novos hábitos, certo? Aí, tá chegando as gurias. Seja bem-vinda. Deixa eu desligar aqui. A nossa P401, manda o teu nome que eu não tô lembrando. Eu sei, são as gurias das influências dos lares, né? Manda o teu nome aqui pra mim, pra eu lembrar. E aqui a gente tá convidando todas as gurias que estão chegando. Manda aí a live, vai compartilhando, vai chamando toda a mulherada. E a gente tá começando. E ouvindo essa música linda, né? Essa música que traz poder. Ah, isso, a Jéssica! Isso, Jéssica! Tudo bom? Coisa boa! Vamos que vamos! A Márcia, seja bem-vinda! Coisa boa ter vocês aqui. A gente vai conversar. Seja bem-vinda, Márcia, a Jéssica. Que legal! Então, gurias, nós vamos falar sobre como que a gente pode, né, se perceber mais em relação aos nossos hábitos. E aí, eu trago aqui para ti a situação que nós estamos, né, esse mês outubro tem a ver com a campanha do Outubro Rosa, certo? Então eu quis trazer também esse tema, que ele tem a ver com o meu trabalho, eu faço esse encaminhamento, esse acompanhamento com as mulheres também, em relação a hábitos, em relação à construção dos seus hábitos. E aí, eu gosto de trazer esse tema sempre também em outubro, para a gente já começar a trazer essa consciência, reforçar a consciência do autocuidado, da manutenção ou de incorporar novos hábitos na nossa vida. Hábitos que tragam mais saúde, que tragam mais longevidade pra gente, certo? Mais bem-estar. E aí, então, por isso, eu também trouxe já de antemão o cuidado com os hábitos. E aí é uma forma de prevenção. Os hábitos saudáveis, eles são uma prova de prevenção contra o câncer de mama, assim contra várias doenças. E aí então, se a gente trouxer essa consciência, já vai fortalecendo muito mais para que a gente já venha a trazer essa mensagem do Outubro Rosa mais fortalecida ainda, né? E aí a gente traz também a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia, que eles têm lá a hashtag quanto antes melhor, que é para a gente poder se prevenir, né? Então, quanto antes melhor, a gente também tomar ações preventivas, não só de fazer o autoexame, mas também do autocuidado com a nossa saúde, com os hábitos saudáveis. Hábitos de exercícios físicos, tomar água, ter uma dieta saudável, tudo isso, né? Ter também tempo para descansar, para ter uma fluidez
no nosso dia a dia, para que a gente não fique extremamente exausta, sobrecarregada, ansiosa. Tudo isso traz mais qualidade de vida e, com isso, mais facilidade de a gente ter mais saúde, certo? Além disso, tem o Instituto da Mama, também o IMAMA. Esses dois órgãos, eles trazem essa questão pra gente nesse período como forma de prevenção. Então, não só o exame, não só a gente ir fazer o exame, que é fundamental, todos os exames preventivos, mas também esse olhar para a nossa saúde, para o nosso autocuidado, porque essa prevenção vai fazer com que a gente tenha maior qualidade de vida e, consequentemente, menos chance de ter esses tipos de sintomas, de causas, né, que venham de consequência, né, que venham a trazer para o nosso organismo, certo? Isso já foi constatado cientificamente, os médicos já revisaram e já entenderam que se a gente tiver uma qualidade de vida, ou seja, cuidar dos nossos hábitos, mais a gente vai estar atenta a essa prevenção também, né? A gente tem menos riscos. Então, que a gente possa ter esse olhar, certo? Então, o olhar para quê? Para o nosso autocuidado. Beleza? Certo? Então, vamos juntas agora falar 5 erros que impedem, na verdade, de a gente ter novos hábitos, a gente criar esses hábitos que a gente tanto quer, né? Hábitos são os hábitos? Os hábitos são o nosso estilo de vida. Os hábitos, eles constroem todo o nosso dia a dia, porque nós somos feitas, basicamente, né? A nossa vida é feita de hábitos intercalados, né? Vão unidos ali, formando uma cadeia de hábitos. 40%, bem dizer, do nosso dia são pequenos gestos que a gente vai fazendo e não se dá conta, piloto automático, e que sim são hábitos, certo? Comprovadamente. Inclusive, então, a gente traz, né, que o cérebro, ele quer fazer menos esforço, e para fazer menos esforço e também automatizar rotinas, a gente economiza energia. Por isso, a gente tem essa facilidade, né? Facilidade não digo, porque não é com apenas 21 dias, muitas vezes que o pessoal fala, será que 21 dias é suficiente para a gente criar hábitos? É pouco. Se em torno de 3 meses, né, a gente já tem um pouco mais sim de resultados. Então, o que a gente precisa é persistir, E aí, existem várias situações que acabam deixando a gente com dificuldade de criar hábitos. Eu vou trazer 5 aqui para vocês, talvez a gente fale um pouco mais de 5, porém, é importante a gente já tomar essa consciência de que o hábito, ele faz parte da nossa vida. E aí, se tu quer fazer exercícios físicos, por exemplo, tu não consegue, tu não tem eles ainda visíveis e incorporados na tua vida, então talvez tenham aí situações a investigar. Quando a gente trabalha no processo de mentoria e nos cursos, a gente trabalha muito o desenvolvimento de hábitos, a gente faz, né, no curso Mulher 3 vezes Pro, protagonista, produtiva e próspera, que nós temos, a gente trabalha o desenvolvimento dos hábitos de forma acompanhada com vocês também. Mas aqui eu já trago para vocês muita informação que vocês já podem ir caminhando também rumo ao desenvolvimento dos hábitos. E o hábito, ele é formado por um looping que vai começando do gatilho, que é aquilo que vai startar o hábito, né? Aquilo que faz com que tu se lembre, agora eu preciso fazer essa rotina, que é o segundo passo. Primeiro passo é o gatilho, que é aquilo que starta. O segundo passo é a rotina propriamente dita, e o terceiro passo é a recompensa. É quando a gente, né, tem a recompensa por ter realizado aquele hábito, certo?
Então, gatilho, rotina e recompensa. São os 3 passos aí que a gente dá quando a gente vai formar um hábito, certo? Boa noite, Paty querida. Boa noite, Simone. E as gurias que chegaram, a Márcia. Sejam bem-vindas. Coisa boa. Então, brindando aqui a nossa noite de hoje. Peguem suas taças aí pra gente fazer essa celebração. E aqui a gente traz essas consciências do quanto é importante a gente se prevenir agora, nesse período, nesse mês, principalmente, trazendo essa consciência agora dos hábitos para nossa vida. E aí uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui, que é quando a gente quer implementar os hábitos na nossa vida, a gente tem muitas barreiras, né? A gente se pega procrastinando, deixando para depois. E o que acontece isso? Muitas vezes são fatores internos, fatores emocionais, crenças que acabam te trazendo, né, barreiras como tu mesma acaba te limitando e não indo à frente, trazendo uma sabotagem, trazendo um padrão de comportamento que acaba impedindo muitas vezes de fazer e de gerar aquele hábito, de criar, né, de manter esse hábito. É claro que hoje aqui a gente não vai trabalhar profundamente isso, mas é importante ter essa clareza, que às vezes tu quer sim, né, tem essa consciência de que tu quer fazer, mas internamente tu acaba procrastinando, tu deixando para depois. Pode ser por questões emocionais, uma desregulação emocional, pode ser por também falta de motivação, porque tu não vê que esse hábito é importante, tanto não traz aquela motivação interna, ou talvez por entender que tu tem muitas coisas para fazer, tu vai deixando para depois, aí tu procrastina, e existe muitas vezes um ganho secundário, que é quando a gente pega outras coisas para fazer, e aí a gente tem um ganho secundário, né? Talvez um benefício, eu vou ficar, não vou me desgastar, eu não vou, porque no início, quando tu vai incorporar um novo hábito, ele ainda te consome energia, porque tu não tá com ele automático. Então, o que vai acontecer? O cérebro vai dizer, isso é difícil, isso não vai ser muito bom, porque não tá te trazendo ainda tantos benefícios quanto quando ele já se torna um hábito, porque quando se torna um hábito, a recompensa já vem imediata e aí tu já sente aquele prazer e aí tu vai querer fazer mais vezes, né? A gente está, como se diz, acostumada já com a prática de exercícios físicos, por exemplo. E aí vai te trazer mais vontade de fazer novamente, certo? É como um escovar de dentes. Quando a gente escova os dentes, né? O que acontece? Tem o gatilho, que é aquela sensação de desconforto, porque ficou com sujeira nos dentes. Quando tu toma café, por exemplo, né? Tu já sente aquela vontade depois de fazer a higiene. Por quê? Porque tu já tá sentindo aquele gatilho, né? Ó, não tá na hora de limpar, tá na hora de lavar. Por quê? Porque tu já teve um benefício que foi aquele frescor, aquela recompensa depois, que é aquele frescor, aquele bom hálito na boca. Então, isso já se tornou um hábito, por quê? Porque tu teve o gatilho, né? Depois tu teve a escovação, mas uma recompensa gostosa. E isso fez com que tu alimentasse cada vez mais a vontade e o cérebro entendeu que era bom. Assim como um exercício físico, no início pode te dar desconforto, não é bom, né? É cansativo, tu vai ter que fazer, tu vai te desgastar, o cérebro já entende, eu vou gastar energia, então nem vou fazer. Só que depois, com o passar do tempo, tu persistindo, tu tendo disciplina, tu conseguindo superar a procrastinação, talvez alguma sabotagem que tu esteja fazendo por causa de fatores emocionais, que a gente pode tratar também. Aí, com certeza, né,
tu vai se adquirir e incorporar esse hábito muito mais e firmemente na tua vida. E aí, então, quais são esses erros agora que eu vou te trazer aqui, né? Oi, Elisa, seja bem-vinda. Que bom te ver aqui. Sejam bem-vindas todas que estão chegando. E aí, então, para que tu possa incorporar esses hábitos, a gente pode ver 5 erros que eu vou te trazer aqui. Antes eu estava te trazendo, eram questões que muitas vezes impedem, né? Mas que são fatores em gerais. Agora eu vou te trazer erros que tu comete, tá? O que será? O primeiro erro que a gente pode cometer é não planejar. Quando a gente quer criar um novo hábito, mas a gente não planeja a estrutura, a gente não planeja como que a gente quer. Por exemplo, eu quero criar o hábito de fazer caminhada, né? Mas simplesmente fazer caminhada, de repente, eu não me planejei, não botei, por exemplo, não estruturei o horário que eu quero. Será que eu vou ter condições de sair esse horário? Será que vou estar muito envolvida com outras coisas? Não colocar nada de outras atividades neste horário, né? Não estimar um tempo muito grande, porque muitas vezes tu coloca lá e te coloca uma meta muito alta. E aí tu coloca lá que tu quer caminhar, por exemplo, meia hora por dia. Só que aí tu coloca, estipula esse plano para ti, né? Pode ser que tu não planeje ou tu planeje exageradamente. Tu estima uma coisa que vai te desgastar demais ou vai te tomar muito tempo. E aí tu vai acabar não fazendo. E com isso, tu vai deixar para depois e não vai sair do lugar. Certo? Então, até que ponto tu planeja, mas de forma que realmente vai te trazer resultado. Ok? Fez sentido? Então, o planejamento é importante. Por exemplo, tu quer fazer uma dieta, mas, por exemplo, tu não organizou o teu ambiente, tu não organizou, aí já é o segundo ponto, organizar o ambiente, né? Tem a ver com planejamento também, mas já estou te trazendo o segundo ponto, que é importante tu fazer mudanças no teu ambiente. Então, tu pode planejar o cardápio da semana, que tem a ver com o planejamento, tu vai organizar o que tu precisa comprar para fazer essa dieta e tal, porque senão vai chegar lá na hora de fazer o almoço, ou fazer o lanche, ou levar coisas para o trabalho, enfim, e aí tu não vai ter aquilo que tu quer, ou tu não vai conseguir fazer a refeição. Por quê? Porque tu não planejou, tu não comprou aquilo suficiente, né? O que precisava, os ingredientes e tal. Então, tem que tomar atenção para o planejamento. E a outra situação é o ambiente. O ambiente diz muito para ti. Porque, por exemplo, se tu deixou ali disponível muitas coisas que vão te fazer com que tu não consiga fazer a tua dieta, vai estar cheio de guloseimas em volta, né? E aí tu não vai resistir. E aí o que acontece, né? Aí tu sai fora e depois tu não quer voltar. Outro ponto, nessa mudança de ambiente. Teve um estudo que foi feito até nos Estados Unidos, em que os pesquisadores eles disponibilizaram um restaurante de uma empresa, né? Eles primeiro viram que colocavam o refrigerante logo depois que terminava o buffet. E aí as pessoas se serviam, e aí no final sempre as pessoas acabavam pegando o refrigerante. E aí eles mudaram, eles tiraram o refrigerante dali, eles colocaram mais longe, colocaram só numa estante lá, naquelas freezers, né? E deixaram a água disponível no final. E o que aconteceu? Mudou o ambiente. As pessoas tinham somente água acessível e o refri já era mais difícil. Então o que aconteceu? Era mais difícil o acesso. O que aconteceu? As pessoas começaram a consumir menos refrigerante e mais água. Então, isso foi comprovado, né? Eles fizeram essa pesquisa, mudando o ambiente, e eles entenderam que houve menos consumo. Então, o quanto a gente pode mudar o nosso ambiente para que a gente possa ter uma melhoria em todos os aspectos, em qualquer outro hábito que tu queira incorporar.
certo? E isso são dicas não, orientações preciosas que tu pode levar para tua vida, que tu pode levar para o teu dia a dia, e que hoje vão fazer a diferença para que tu possa ter maior qualidade de vida, ter mais resultados na hora de tu incorporar os teus hábitos, certo? Então, não fazer mudanças no ambiente é um erro. A gente precisa olhar para isso, tá? Depois, outro erro, não associar novos hábitos à nova rotina, que né, uma rotina que tu quer, que tu já tem. Não associar esses novos hábitos a uma nova rotina, a uma rotina que tu já tem. Por exemplo, intercalar, né, entre um hábito que tu já tem, colocar um novo hábito. Então, por exemplo, tu tens já o hábito de escovar os dentes. Então, depois que eu escovar os dentes, eu vou colocar a minha roupa para fazer ginástica, para fazer a caminhada. Então, eu já me combino, né? Já deixo essa combinação, essa sequência, porque eu sei, depois de escovar os dentes, eu tô pronta, né? Terminou de fazer mais nada, tomei café, escovo os dentes e já vou fazer meu exercício físico, vou fazer minha caminhada. Então, o que? Já intercalei. Ou tomo café, faço uma meditação, faço caminhada. Então tu faz uma sequência de ações e essa sequência vira uma sequência de hábitos combinados que vão fazer ter maior facilidade para que tu vá fazer esse novo hábito ser incorporado. Então, se tu não associa nada, coloca um hábito lá no meio do dia ou sei lá, uma atividade que não tem nada a ver com outra, mais difícil ele vai se tornar de ser incorporado, tá? Então, se tu fizer essa união, vai te fazer muito mais facilidade, ok? Um quarto erro que a gente comete é quando a gente desiste quando acontece algum imprevisto. Quando a gente tem lá programado que a gente quer fazer a nossa caminhada, por exemplo, e aí começa a chover, né? E aí tu desiste porque, não, hoje não vou porque tá chovendo. Aí tu, depois no outro dia, não vou porque de repente surgiu outra coisa, outra atividade urgente, e aí tu não vai. E então tu já acaba perdendo a sequência. Então é importante talvez ter um plano B nesse sentido, ou talvez também cuidar para te permitir de vez em quando quebrar a sequência, né? Um fato que acontece às vezes, fim de semana tu come uma guloseima e aí tu já não quer mais começar, não quer mais continuar a fazer a tua dieta, por exemplo. Então, procura te acolher nesse momento, procura te perceber que realmente pode sim, talvez ter uma quebra, talvez ter algo que não te leve ao resultado naquele dia, mas que vai te favorecer depois se tu continuar, porque tu precisa sim disciplina, é continuar aquilo, te comprometer. É isso. Então, desistir de algum imprevisto, por causa de algum imprevisto, vai fazer tu perder muito mais tempo, vai fazer perder a oportunidade de ter aquele hábito sim incorporado. E o quinto erro é esquecer o motivo de ter começado. Então, quando a gente não se foca no nosso motivo, naquilo que a gente realmente pensou e estimou para que a gente fosse incorporar esse hábito, muito mais difícil ele vai ser incorporado. Então, traz na tua mente, no momento em que tu pensar em desistir, no momento em que tu pensou em parar, tu traz, por que eu quero fazer exercícios físicos? Qual é o meu motivo? Para ser mais saudável, para ter mais longevidade, para emagrecer? Por que eu quero? Esse é o ponto principal e que muitas vezes a gente esquece, a gente deixa porque a gente não se conecta com o motivo forte. Então, na medida em que tu se conectar com o motivo forte pelo que tu quer realizar, pelo hábito que tu quer realizar, muito mais facilmente tu vai conseguir manter esse hábito, certo?
Quem chegou por último, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas. A gente está falando sobre 5 erros que impedem de a gente criar novos hábitos. E nesse mês, como é o mês do Outubro Rosa, eu trouxe aqui para vocês esse tema para que a gente possa saber que no Outubro Rosa, a Sociedade de Mastologia e o IMAMA, eles recomendam que a gente traga, que a gente incorpore hábitos saudáveis, que a gente traga para a nossa vida mais saúde. E para trazer mais saúde, um dos fatores é trazer hábitos que incluam o cuidado com a nossa saúde, que são, por exemplo, exercícios físicos, uma alimentação saudável, um sono adequado, tempo para te descansar, beber água, enfim, todo o contexto que vai fazer com que tu tenha mais qualidade de vida e que com isso te traga mais prevenção. Não só o fator de tu também, claro, te avaliar, ir ao médico, né, e fazer o teu autoexame, mas também fazer uma prevenção durante toda a tua vida, né, sempre estar te cuidando. E isso é um olhar para ti de autocuidado, que a gente possa então ter esse movimento de fazer esse olhar para a nossa saúde através do nosso comprometimento, da nossa autorresponsabilidade. Então, os 5 erros que eu trouxe aqui, resumindo, eram não se planejar. Quando a gente não se planeja, a gente não consegue fazer e criar novos hábitos. Quando a gente não faz mudanças no ambiente, que a gente está deixando acessíveis coisas que não estão relacionadas àquele hábito ou não deixando acessíveis, né? Ou não planejando o horário, não planejando o tempo para nós. Quando a gente não associa novos hábitos a uma rotina já existente, se a gente quer fazer o hábito de forma isolada, fica difícil. Quando a gente desiste quando acontece algum imprevisto, também a gente não consegue incorporar os novos hábitos. E também quando a gente não se concentra naquele motivo, no motivo forte por ter começado, por ter dado o start nesse novo hábito que a gente quer, certo? E agora eu quero te convidar só para participar aqui do nosso sorteio, que nós temos aqui o sorteio de uma sessão de mentoria comigo, que foi disponibilizado o formulário no grupo do Bazar da Confraria das Meninas e aqui de Porto Alegre, e eu participei dando também aqui a minha contribuição para as participantes do Bazar com uma sessão de mentoria comigo, participando todas as que mandaram preencher o formulário. Eu coloquei o nome delas aqui nos papeizinhos dentro da caixa e agora eu vou sortear a participante que vai ganhar então essa sessão de mentoria comigo. Vamos ver aqui, depois aí eu vou passar o resultado lá pro grupo da confraria, do nosso bazar da Confraria das Meninas, certo? Vamos ver então aqui o nome da Felizarda. Juliana Tremea Estrei, olha só, deixa aqui, parabéns, Juliana, que legal. Então a Juliana ganhou a sessão de mentoria comigo. Que bom que a gente teve aqui essa oportunidade de contribuir com as mulheres que participaram desse evento lá da Confraria das Meninas. Gratidão a todas as que participaram do nosso evento e parabéns para a Juliana por ter aqui recebido essa mentoria comigo. Depois eu vou entrar em contato contigo, a gente se fala, né, lá no nosso grupo. E agradeço a todas as que participaram aqui da nossa live, as que estão presentes, viu? E caso não tenham conseguido assistir a live toda desde o início, eu vou deixar a live salva aqui para vocês. E espero ter contribuído, ter trazido aqui a nossa palavra nessa noite de hoje, tá bom? Então, gratidão a todas. Obrigada, gurias, obrigada. Que bom. Fiz sentido para vocês. Ah, que legal. Joia. Muito bom. Um brinde, então, a todas, celebrando essa quarta-feira juntas aqui na nossa live Água na Taça. Um beijo grande e até
segunda-feira que vem no nosso Café Donas do Tempo, às 7h37 da manhã. E depois vão lá, também aproveitem, curtam, comentam, compartilhem essa live com as amigas, mandem aqui qual foi a palavra que para vocês foi gratificante, que foi importante dessa nossa live de hoje, tá bom? Nos comentários. Um beijo grande e até segunda-feira que vem no Café Donas do Tempo. Beijo grande!